amigos! Voltamos com o podcast Pode Me Esclarecer do Gresg. E hoje nós vamos descobrir o seguinte: sorte das crianças após a morte. Peço esclarecimento, pois não entendi essa parte do Livro dos Espíritos, item 5. E aí, gente, vamos conferir a resposta com um amigo da nossa casa, Ricardo Gambarovski? E não esquece, hein? Manda sua dúvida pra gente também. Olá a todos, meu nome é Ricardo Gambarovski e estamos aqui hoje para esclarecer mais uma pergunta que nos foi encaminhada sobre sorte das crianças depois da morte. Esse capítulo faz parte do Livro dos Espíritos, né? Na verdade não é bem um capítulo, na verdade é um item do Livro dos Espíritos que está dentro do capítulo 4, que fala sobre a pluralidade das existências. E esse capítulo 4, ele está contido na segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita, o mundo dos espíritos, que serviu de base para que Kardec pudesse, mais à frente, publicar o Livro dos Médiuns, em 1861. O Livro dos Espíritos foi em 1857 e o Livro dos Médiuns foi em 1861. E esse item, sorte das crianças depois da morte, compreende, na verdade, são 3 perguntas, né, que Kardec faz aos espíritos através das respectivas médiuns e obteve algumas respostas sobre esse assunto. Se nós repararmos bem, as perguntas são a pergunta 197, 98 e 99. Só que a 197 ela tem uma subpergunta, que é um 97A, e a 199 também tem uma subpergunta. Então são 3 perguntas que se abrem 5, na verdade, né? Na prática são 5 perguntas. A primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é se o espírito de uma criança morta em eternidade poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto. Antes de nós lermos a resposta, nós precisamos entender que todos nós, independente da idade que nós atualmente estamos ou tenhamos, nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, e cada um tem uma idade evolutiva. O que eu quero dizer com isso? Eu, por exemplo, posso ter 49 anos de idade, mas espiritualmente eu posso ter 300 anos, 400 anos, 500 anos, ou 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos. Então, não é pelo fato de eu ter uma criança, ou estar frente a frente com uma criança, que necessariamente o espírito que habita o corpo de uma criança seja um espírito infantil. Não necessariamente. Pode ser que o espírito que habita o corpo de uma criança seja um espírito milenar. Um espírito de alta envergadura evolutiva. Nós não sabemos. Da mesma forma, o contrário, pode ser que o espírito de um adulto seja um espírito extremamente infantil, pouco evoluído moral, pouco evoluído espiritualmente. Não sabemos. Então é essa pergunta que Kardec faz. Se o espírito de uma criança morta poderá ser tão adiantado quanto o de adulto? E a resposta foi, algumas vezes muito mais. Olha só. Algumas vezes muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Então, precisamos entender que, quando nós estamos frente a frente com uma criança,
é porque foi concedido a esse espírito uma nova oportunidade reencarnatória, para que ele pudesse reencarnar e cumprir com o seu planejamento reencarnatório, cumprir com o que havia sido pré-estabelecido por parte da espiritualidade para o seu processo de evolução. Nós não sabemos qual foi ou qual é o nosso planejamento reencarnatório. O fato é, todos nós estamos aqui reencarnados, estamos aqui para evoluir do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. E precisamos, algumas das vezes, para que isso ocorra, precisamos passar por determinadas provas, precisamos passar por determinadas expiações, né? Para que nós possamos realmente dar um passo no nosso processo evolutivo. A outra pergunta é se, então, o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que o do seu pai? E a resposta é muito frequente. Olha só a resposta que foi dada. Isso é muito frequente. Quer dizer, não é uma coisa que acontece uma vez ou outra. Os espíritos foram enfáticos. Isto é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tantas vezes na Terra? É a subpergunta 197A, na verdade. Então observe que é uma coisa normal. A espiritualidade nos relata que Emmanuel ele reencarnou e já faz algum tempo ele era uma criança numa cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Aí você se depara com aquela criança. Imagine só. Ah, coisa é um espírito infantil. Cara, você está ali frente a frente com Emmanuel. Olha a envergadura espiritual dessa criança. Esse espírito que está habitando o corpo de uma criança, né? Isso é só para ilustrar um pouco, né, esse tema. Kardec prossegue. Na próxima pergunta, na pergunta 198, por não ter podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pode, aliás, pertence às categorias superiores? Ou seja, se ele não praticou o mal, ele também não praticou o quê? O bem, né? Então, esse espírito desta criança que morreu precocemente não necessariamente pertence à categoria de espíritos superiores. Não é um espírito perfeito, não é um espírito superior. Ele apenas não teve a oportunidade de prosseguir, porque estava contido no planejamento reencarnatório desse espírito cumprir apenas aqueles meses, aqueles aninhos, ou se bobear, minutos, dias. Nós não sabemos o planejamento. E a resposta foi: se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tem de padecer. Se for puro, não será pelo fato de não ter sido criança, mas porque era mais evoluído. Então entende uma coisa, vamos procurar entender. O espírito de uma criança não fez o mal, ele está na categoria de espíritos superiores? Não, não está. Porque ele não fez o mal, como também não fez o bem, e ele ainda, do ponto de vista espiritual da sua história, né, se eu olhar para essa criança, não pelo fato de ser uma criança, mas pelo fato do espírito que ali habita o corpo de uma criança, ainda tem muito que evoluir intelectualmente, moralmente e espiritualmente, para ser de fato considerado um espírito superior. Talvez seja um espírito ainda repleto de vícios, repleto de incertezas,
que precisa transformar esses vícios e essas incertezas em virtudes. Só que, naquele momento, para aquela encarnação especificamente, os bons amigos espirituais estabeleceram que ele deveria apenas completar alguns meses, poucos anos e talvez dias e horas para completar algo que havia ficado inacabado na última encarnação. E aí o que vai acontecer? Ele vai reencarnar novamente para dar continuidade ao seu processo de evolução intelectual, moral, espiritual. Na pergunta 199, por que a vida se interrompe com tanta frequência na infância? E aí vale a pena nós atentarmos à resposta que os espíritos deram a Kardec. A duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término devido. Vejam bem, o complemento de uma existência interrompida antes do término devido. E sua morte quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. Então aí são dois aspectos, né, nessa resposta que os espíritos deram a Kardec. Né? Uma parte é que, na verdade, esse complemento de uma existência interrompida antes do término devido pode ser por diversos motivos. A primeira coisa que a gente pode pensar aqui, né, é o aborto, às vezes, ou até mesmo o suicídio. Né? Ou não necessariamente tem a ver com aborto ou suicídio, apenas por alguma razão, né, a existência foi interrompida. Então ele tem que reencarnar para justamente completar, talvez, aqueles anos que estavam faltando. Por isso que ele fala aqui, a duração da vida da criança pode, não é deve, pode representar, é apenas uma possibilidade, pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término devido. E sua morte quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. É comum, pessoal, quando nós nos depararmos com alguns casos de pessoas que nós conhecemos, ou até mesmo com como é que eu vou chamar, dizer, como que eu vou dizer, com casos que nós olhamos para a criança, nós vemos a criança na nossa frente e às vezes é uma criança que morreu precocemente. E muitos de nós, olhando para a situação, nós pensamos, coitadinho, morreu tão cedo, nem aproveitou a vida. Mas nós somos ainda muito míopes espiritualmente. Nós apenas estamos enxergando o corpo daquele bebê, o corpo daquela criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, enfim. Mas nós não enxergamos, nós não temos esse olhar, né, espiritual, vamos chamar assim. É isso que está sendo apresentado aqui nessas perguntas. Nós apenas estamos vendo o quê? O corpo de um bebê que veio, que foi preparado, né? E casos também como às vezes a mãe faz a gestação e ao parir a criança morre no parto. A criança às vezes já nasce morta. Pode acontecer. E aí você fala, coitadinho, não merecia isso. Nós não sabemos. Muitos espíritos precisam apenas desse momento do nascimento para que possam completar uma encarnação que foi parada lá atrás e para que a partir desse momento possa realmente dar continuidade ao seu processo de evolução espiritual. Aí sim nós podemos colocar como exemplo alguns casos de suicidas, aonde o perispírito ele é completamente danificado
E é necessário o reencarne, algumas das vezes de uma forma compulsória, em que esse espírito ele precisa apenas readquirir a forma perispiritual para recompor seu perispírito. Apenas isso, nesse momento. Então ele reencarna e ao parir, muitas das vezes, ou segundos depois, ou minutos depois, ele desencarna. Mas a missão foi cumprida, apenas para isso. Isso é apenas um exemplo em que a literatura espírita nos traz informação. E, assim, dando continuidade aqui à resposta da 199 ainda, né, que ele fala aqui no finalzinho, que quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. Né? Para os pais vivenciarem uma situação desse tipo, de perder um filho ou uma filha muito precocemente, é uma provação, é uma expiação para eles. Né? Por que fala de provação ou expiação? Vamos só lembrar o conceito. A prova é o que? É o desafio evolutivo. Prova é isso. E expiação é algo que eu fiz de uma maneira incorreta, errada no passado, que eu reencarno para expiar a falta cometida. Ok? Então, numa situação como essa, eu preciso passar, eu como pai, eu como mãe, eu preciso passar por essa experiência. Como uma prova, ou até mesmo como uma expiação. Ok? E aí tem a subpergunta 199A, né? Aonde Kardec pergunta: em que se transforma o espírito de uma criança que morreu em tenra-idade? Em que se transforma? Aí a resposta foi muito curta dos espíritos dela. Recomeça uma nova existência. Recomeça uma nova existência. É uma nova etapa que vai ser cumprida. Vai ser realizado novamente um planejamento reencarnatório. Vai ser avaliada a história desse espírito. O que ele precisa melhorar. Qual família que ele irá reencarnar. Né? Qual a cidade, país. Como acontece com todos nós. E aí ele vai reencarnar, né? E vai dar continuidade ao seu processo de evolução espiritual. Esse item, esse tema, vamos chamar assim, está contido, novamente eu falo, no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências, na parte segunda de O Livro dos Espíritos, que tem como tema geral, sorte das crianças depois da morte. Por que esse nome, né? Talvez isso tenha causado até dúvida. O título sorte, por que é sorte? Sorte das crianças depois da morte? Justamente com essa finalidade, que não tem fim. Uma criança quando desencarna não vai simplesmente interromper o seu processo de evolução. Vai ser dada continuidade. Vai haver uma nova encarnação. Né? Vai ocorrer uma nova encarnação. Por isso que fala da palavra sorte. Sorte das crianças depois da morte. Quer dizer, não existe um fim. Como um adulto, quando desencarna, também não existe um fim. Ele vai desencarnar, vai passar por um período, um tempo, que a gente não sabe dizer quanto tempo é esse, mas de fato existe um período de que o espírito de um adulto, ao desencarnar, ele permanece na erraticidade até ocorrer uma nova encarnação. E esse processo ocorre toda vez que é necessário, toda vez que ocorre um desencarne, que há um desencarne, até que esse espírito atinja a sua perfeição moral, como foi exemplo de Jesus Cristo.
que ele atingiu a sua perfeição moral e, claro, espiritual, não havendo mais necessidade de reencarnar, a não ser que seja em caráter de missão, como foi o caso do próprio Cristo. E da mesma forma ocorre na criança. E ela vai passar por esses processos até que ela evolua do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral. É por isso que a resposta que os espíritos deram foi justamente essa, de uma forma bem curtinha. Recomeça uma nova existência. E aí vem o comentário de Kardec. Vou deixar aí como dever de casa para vocês lerem, para vocês pesquisarem o que Kardec comenta a respeito dessa resposta, para que vocês tenham aquela curiosidade em pesquisar o tema, pesquisar o assunto, que é muito salutar. Queridos, espero ter esclarecido a dúvida desse irmão ou dessa irmã que nos encaminhou essa pergunta. Sugiro que leiam as perguntas e as respostas contido nesse item, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, da parte segunda. Leiam a pergunta, leiam a resposta, pesquisem mais sobre o tema, que sempre é muito gostoso estudar a doutrina espírita, sempre é muito edificante estudar a doutrina espírita. Fiquem com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês e uma excelente semana.